A guerra não dá trégua, e as notícias que chegam são cada vez mais explosivas. Enquanto centenas de soldados russos podem estar cercados em território próprio, a Tesla desmorona em tempo real e o mundo assiste a um jogo geopolítico onde a paz não é prioridade, mas o que realmente está em jogo nas conversas na Arábia Saudita? Vamos desvendar tudo isso agora, com informações que você não encontra em qualquer lugar. A ofensiva ucraniana em Belgorod está reescrevendo as regras do conflito. Não são mais apenas incursões rápidas, as forças de Kiev avançam como nunca, desafiando barricadas de concreto, campos minados e um dispositivo de segurança reforçado. Fontes ligadas aos serviços de segurança russos, como o canal VCH-KOGPU, conhecido por suas conexões com o aparato repressivo do Kremlin, confirmam que tropas ucranianas estão pressionando no distrito de Krasnyarusk, e os detalhes são alarmantes. Não se trata de mais um ataque relâmpago. Há indícios de que os ucranianos teriam penetrado tão fundo que um contingente russo de até 1.000 homens, estacionado nas proximidades de Grafovka e Demidova, pode estar à beira de um cerco tático. A situação é crítica: baixas, feridos, comunicação intermitente ou inexistente. Pior, tudo indica que a estratégia ucraniana não é apenas infiltrar, mas fechar a armadilha. Relatos dão conta de que até obstáculos antitanque estão sendo removidos com maquinário pesado, um sinal de planejamento meticuloso e objetivos claros. Se confirmado, será o avanço mais ousado da Ucrânia em solo russo desde o início da guerra em larga escala. Enquanto isso, a máquina de propaganda russa inventa novos fantasmas. Desta vez, o alvo é a Polônia. Autoridades locais na região de Kursk, como Sergei Kuzmin, chefe do Conselho Rural de Maknolsk, espalham sem qualquer prova que mercenários poloneses seriam a maior ameaça à população civil. Nenhuma imagem, nenhum nome, nenhum vestígio, apenas a palavra solta, lançada ao vento. Mas é exatamente assim que funciona: não importa a verdade, importa o medo. A narrativa é clara: pintar a OTAN como um monstro à espreita, pronto a invadir e matar inocentes. O palco. O distrito de Sudza, a poucos quilômetros da fronteira ucraniana, onde de fato houve combates. Moscou alega ter eliminado adversantes ucranianos por lá, mas agora, de repente, surgem os poloneses. Por quê? Porque a Polônia é o aliado incômodo, envia armas, acolhe refugiados, pressiona o Kremlin na UE. Para a propaganda russa, é o vilão perfeito e conveniente. Afinal, não custa nada culpar Varsóvia por algo que não se pode provar. Mas a realidade é outra: não há uma única evidência de participação polonesa nos confrontos em Kursk. Trata-se de mais um artifício, seja para justificar uma escalada, seja para preparar o terreno para outra onda de recrutamento forçado. O Kremlin não ataca apenas com tanques, mas com mentiras. Segundo o ISW, Moscou lançou uma ofensiva informacional para sabotar qualquer chance de diálogo e dividir Kiev de seus parceiros ocidentais. As acusações se multiplicam: ataques à infraestrutura energética, violações de acordos, crimes de guerra, tudo sem uma prova sequer. Maria Zakharova exige explicações dos Estados Unidos, Dmitry Peskov explora os incidentes em Kursk como arma de pressão, e o Comitê de Investigação Russo fabrica processos contra militares ucranianos. A estratégia? Criar a imagem de uma Ucrânia irresponsável, capaz de ameaçar usinas nucleares russas, para minar as negociações bilaterais com Washington. Não por acaso, isso acontece justamente quando Estados Unidos e Ucrânia discutem cooperação na área energética, inclusive na usina de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia. E o mais irônico, nem mesmo um cessar-fogo está em pauta nas conversas na Arábia Saudita. Moscou quer, na verdade, torpedear até os acertos pontuais. Dmitry Gulkov, político opositor russo, não tem dúvidas: Putin não tem interesse em parar a guerra agora. Ele acredita que o tempo joga a seu favor, tem dinheiro, tem homens e aposta que, até o outono, sua posição nas mesas de negociação será muito mais forte. Por isso, veremos manobras para adiar, impor condições impossíveis e acusar o outro lado de quebrar promessas. É um jogo longo, calculado para desgastar a Ucrânia e abalar a confiança ocidental em Kiev. Enquanto isso, a delegação russa, liderada não por diplomatas, mas por um assessor do chefe do FSB, chega às conversas com um objetivo modesto: nas palavras do senador Grigori Karazin, esperamos algum progresso, mesmo que mínimo. Não dá para esperar avanços em toda a agenda, mas lutaremos por ao menos um ponto. Uma admissão reveladora: quando o negociador é um homem da inteligência, o diálogo vira um campo minado.
A Alemanha, por sua vez, fecha a porta para qualquer concessão. A premier Manuela Szewczuk, de Mecklenburg-Vorpommern, foi taxativa: a Rússia cruzou todas as linhas vermelhas com sua guerra de conquista contra a Ucrânia. Isso ameaça a segurança de toda a Europa. Em um momento como este, não podemos, sob nenhuma hipótese, enviar sinais de fraqueza. A declaração é uma resposta direta aos rumores de que lobistas nos Estados Unidos, incluindo um ex-agente da Stasi, aliado de longa data de Putin, estariam pressionando pela reativação do gasoduto Nord Stream 2. Um projeto que, depois de fevereiro de 2022, deveria estar morto e enterrado. Enquanto o mundo discute energia e diplomacia, o regime de Lukashenko aperta o cerco contra seus próprios cidadãos, mesmo aqueles que estão fora do país. O Comitê de Investigação Bielorrusso anunciou que cerca de 400 pessoas estão sendo processadas por participarem de protestos no exterior, inclusive nas manifestações de 26 de janeiro, quando o ditador promoveu sua farsa eleitoral. A mensagem é clara: ninguém está a salvo. Familiares são intimidados, casas são reviradas, e o fantasma do extremismo é usado para silenciar qualquer voz dissonante. A repressão não conhece fronteiras. Fique conosco para não perder nenhum detalhe. Sua confiança é o que nos move, e você pode fortalecê-la ainda mais. Acompanhe nossos canais, curta este vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários. A informação de qualidade é a melhor arma contra a desinformação. E agora, vamos às notícias que estão mudando o curso da história. A caçada não poupa nem quem está além fronteiras. Manifestantes bielorrussos no exterior agora são alvos de um mesmo processo criminal, sem que sequer saibam por qual crime estão sendo acusados. Enquanto isso, as batidas policiais se multiplicam, agentes arrombam portas de apartamentos e casas onde os opositores já moraram ou tiveram vínculos, anos atrás. Não basta perseguir os dissidentes, o regime quer punir também suas famílias, aquelas que permaneceram no país, reféns de um sistema que não conhece limites. A identificação de cúmplices de organizações extremistas e terroristas continua em estreita colaboração com os órgãos competentes, ameaça o Comitê de Investigação em um comunicado oficial. A mensagem é clara: quem ousar sair às ruas no Dia da Liberdade, em 25 de março, data simbólica da República Popular Bielorrussa, será o próximo na lista. E o regime recorre, mais uma vez, aos seus rótulos prediletos: extremismo, terrorismo. Palavras que, na boca dos Siloviki, servem para criminalizar qualquer resistência. O comitê não esconde: a caçada aos supostos colaboradores de terroristas segue a todo vapor, com a cumplicidade do KGB, do Ministério do Interior e de toda a máquina repressiva. Enquanto isso, a fronteira se fecha, literalmente. A Polônia acelera a fortificação de sua linha divisória com Belarus e Rússia, parte de um plano militar bilionário chamado a Escudo Oriental. São 10 bilhões de zlotys, mais de 2,5 bilhões de dólares, investidos até 2028 para blindar o flanco leste do país. O primeiro-ministro Donald Tusk, ao lado dos ministros da Defesa e do Interior, inspecionou pessoalmente as obras do muro fronteiriço, uma barreira que vai muito além do concreto. Não há uma data ou hora marcada para um ataque à UE, declarou Tusk, mas o alerta é inequívoco: graças à resistência da Ucrânia, a Rússia não está pronta para agressões diretas contra a OTAN. Mas a ameaça persiste. O que mudou? Tudo. A Europa vive um ponto de virada histórico. Os países do bloco já não confiam cegamente na proteção dos Estados Unidos, como ocorreu desde o pós-guerra. Agora, o continente se vê sozinho frente à sombra do Kremlin e age conforme. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, seu Cybertruck está se desmontando, literalmente. A Tesla anunciou o recall de 50 mil unidades do seu revolucionário picape futurista. O problema? As painéis externos estão se soltando. Sim, você leu certo, o veículo vendido como blindado e indestrutível tem suas peças presas, com cola. E essa cola, com o tempo, perde a aderência. Resultado: proprietários relatam que as chapas começam a se desprender a alguns, enquanto dirigem. A solução da Tesla? Um novo adesivo plus uma porca de fixação, aplicados às pressas, por conta da empresa. Mas o estrago à reputação já está feito. Afinal, como confiar em uma máquina do futuro em que se desmonta no presente? Se as placas de aço inoxidável não aguentam o tranco, o que virá a seguir? Volantes colados com fita adesiva?
Para Elon Musk, é um golpe duríssimo, especialmente quando o Cybertruck deveria ser o emblema de uma nova era automobilística. E enquanto os protestos se multiplicam em frente às sedes da Tesla, outro escândalo de desinformação vem à tona. Quando a mentira vira hábito, o caso P. Dmitry P., o porta-voz do Kremlin, mentiu sem pestanejar durante o funeral de Bedros Kirkorov, pai do cantor Philip Kirkorov. Em seu discurso, afirmou solenemente que o falecido passou pela Grande Guerra Patriótica. Detalhe: em 1941, o veterano tinha 9 anos de idade. E não foi um lapso, é padrão. P vive em um universo onde a verdade é opcional, e a história, maleável. Melhor nem perguntar a ele sobre o papel da Bulgária na Segunda Guerra. Ou sobre qualquer outro fato inconveniente. Bogotá, Colômbia, o Festival de Performances Não Convencionais recebe o espetáculo A Sol e Mar, da Companhia Lituana de Ópera. Uma provocação artística em tempos de censura. Agradecemos por estar aqui. Seu engajamento nos comentários, nas curtidas, nos compartilhamentos é o que nos permite seguir adiante. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima, e que as notícias que chegarem até você sejam tão precisas quanto necessárias.